Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos juntos novamente aqui no programa A Esperança Viva, programa onde nós tratamos de trabalhar para alcançarmos a vitória da vida. O importante, meu amigo, minha amiga, é realmente sermos vencedores aqui na vida e essa é a proposta de Deus para nós. Deus não quer que nós sejamos perdedores, Ele quer que realmente nós vençamos todos os obstáculos que nós temos na vida e o maior de todos eles é a morte. E nós não fomos feitos para ser humilhados pela morte, nós fomos feitos para vencermos a morte. Nós temos a oportunidade dessa vitória que é dada pelo Senhor Jesus Cristo para todos nós. Por isso nós temos que nos enquadrar dentro dos parâmetros que está estabelecido pelo Senhor da vida, que é Jesus, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, então, nós temos que nos enquadrarmos a Ele. E também porque Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, se alguém quiser alcançar o dom da vida eterna, se alguém quiser vir após mim, Jesus é a vida eterna. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, significa não dirija a sua vida por si mesmo. Tome a sua cruz. Comece a partir de agora a destruir o teu ego. Não faça nada por você mesmo, siga-me, aprenda comigo. É o que Jesus está dizendo. Nós precisamos aprender com Ele para podermos ter a maior de todas as vitórias. E essa vitória é a preservação do nosso maior patrimônio. Nós recebemos de Deus a vida, devemos lutar por ela com todo afinco, derramando até a última gota de sangue, se possível, assim como Jesus fez por nós, conforme Ele está relatado aqui em João capítulo 13, versículo 1. Ele fez tudo para que nós possamos ser vencedores. Então ele diz aqui: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É exatamente isso, prezador amigo, amiga, é que ele nos amou até ao fim. Ele deu até a última gota de sangue dele por nós. Por isso, então, agora nós temos essa oportunidade de vencermos a morte e nós não podemos perder essa oportunidade, que essa sim é a vitória que Deus quer que realmente nós alcancemos. Que nós possamos já viver a nossa vida aqui na face da terra com a morte derrotada, com a morte já vencida. E ela pode vir sobre nós, mas a vitória dela é uma vitória temporária. Quando Jesus voltar, todos aqueles que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e levantarão. Aqueles que praticaram bem, aqueles que ouviram a voz de Jesus, aqueles que obedeceram os seus ensinamentos para a ressurreição da vida. Aqueles que fizeram mal, aqueles que desobedeceram, aqueles que rejeitaram, aqueles que desprezaram, para a ressurreição do juízo. Por isso, então, nós temos que cair fora do juízo. Este que é o grande problema. Se nós formos a juízo, nós estamos condenados. Porque somos pecadores. E como pecadores, significa que nós temos uma enfermidade na alma, que essa enfermidade é que é o grande problema que nos separa de Deus, e Jesus Cristo é aquele que tem o poder de remover os nossos pecados. Ele derramou até a última gota de sangue para purificar os nossos pecados para todos aqueles que creem, né? A condição básica é crer nele, confiar nele, negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Significa, então, reconhecer que é com ele que nós vamos alcançar essa vitória. Sozinhos, jamais. E quero dividir com você aqui o exemplo de uma mulher que buscou a sua vitória de forma maravilhosa, com afinco. Então diz aqui o texto que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Veja aqui, prezado ouvinte, quero dividir o exemplo dessa mulher aqui com você, que é a forma como ela buscou resolver o problema que ela tinha. O problema da filha dela, ela buscou resolver o problema dela e resolveu também o problema da própria filha, que estava realmente numa situação terrível. Então, é este afinco que nós temos que buscar com Jesus, o dom da vida eterna. É a vitória sobre a morte. Nós temos que lutar com todas as nossas forças. Nós não podemos desistir na primeira queda. Veja que essa mulher aqui, ela foi insistindo com Jesus, mas Jesus estava aproveitando a oportunidade aqui, prezado ouvinte, ele não estava abusando daquela mulher, ele estava aproveitando a fé que aquela mulher tinha nele, que ele já tinha percebido, só que no começo de entrada ela já demonstrou que ela cria nele. Olha como que ela chegou para Jesus, ó. Primeira tentativa, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ela fala Senhor, filho de Davi, ela já sabia que Jesus Cristo era o prometido de Deus para a salvação dos homens. Filho de Davi, porque Deus havia prometido a Davi que nunca faltaria sucessor para o seu reino. E Jesus é filho de Davi, Jesus é descendente de Davi. Quando ela disse isso, Jesus já sabia que ela realmente confiava nele. Por isso, então, ele foi fazendo ela clamar cada vez mais alto para ensinar para os seus próprios discípulos como é que a pessoa deve se comportar para buscar a vitória. É assim que tem que ser. Nós não podemos desistir na primeira tentativa, na segunda, veja que ela foi até a terceira aqui, e que está relatado, mas veja que os discípulos mesmos já estavam incomodados com ela, até dizendo para Jesus: Senhor, despede ela, vem gritando atrás de nós. Quer dizer que ela foi até conseguir realmente a vitória. Veja que Jesus fala, em outras palavras, Jesus fala assim: olha, eu não vim para estrangeiros, porque era mulher cananeia, ele era israelita. Eu vim para os da minha própria nação, né? Quando ele diz lá assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus está falando de uma forma metafórica aqui. Mas olha a resposta daquela mulher, ela disse: sim, Senhor, contudo, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja que fé maravilhosa, ela queria só migalha de Jesus. Não importa, não precisa me dar o pão, quero migalhas. Jesus também diz: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz coisas maravilhosas. E é exatamente isso, prezado ouvinte, então, que nós queremos aqui dividir com você essa bênção que é o dom da vida eterna, que você não deve perder. Por quê? Porque nós não podemos ir embora desta vida para a eternidade com dúvida, com medo. Nós temos que ir com segurança. E quando você, então, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e crê em Jesus, que ele tem poder para remover os seus pecados, então ele faz isso hoje. Esta bênção é para hoje. Jesus, ele resolveu o nosso problema nesta vida, neste século. Então é para ser resolvido antes de ir embora. É exatamente esse ponto. Então nós temos que já ir com essa segurança. E que segurança que é essa? Porque a todos quantos o receberam, diz lá,
João 1,12. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceram do homem, mas nasceram de Deus. É o novo nascimento que Jesus disse. Se você não nascer de novo, você não pode entrar para o reino de Deus. Se nascer de novo, acontece quando você entrega sua vida para Jesus, ele remove os seus pecados e o Espírito Santo de Deus vem e confirma com o teu espírito que você já é filho de Deus. Isso acontece hoje. Se você ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus, ele está lá em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que coisa maravilhosa. Entrarei em sua casa. Não é na sua casa física, é na sua vida, no seu coração. Porque nós fomos criados para andar com Deus. Nós somos criados para ser o templo do Espírito Santo. Cada um de nós é uma casa viva. Deus não habita em casas feitas por mão de homens, casas de células mortas. Deus só habita em casas que ele próprio construiu. E você é a casa que Deus quer morar. Por isso, se você ouvir a voz dele e abrir a porta, entrarei em sua vida. E cearei contigo, quer dizer, vai ter intimidade. Você cearei com ele e ele comigo. Quem é que entra na sua casa e come na sua mesa? Somente aquelas pessoas que têm muita intimidade. Então, a partir do momento que você realmente receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, você vai receber então a alegria de ter agora recebido um grande vencedor. Ele diz lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele faz uma promessa para aqueles que vencem. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ele faz a seguinte promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Veja que privilégio, prezado ouvinte. Ao vencedor sentará com ele no seu trono. Você vai ser filho do rei. Você vai sentar no trono junto com ele. E esta é a promessa para todos aqueles que vencem a morte, têm o dom da vida eterna, se tornaram filhos de Deus pela obediência aos seus ensinamentos. Espero que você realmente tenha essa busca, esse desejo, e gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso programa para que você esteja sempre conosco aqui tratando desse assunto, e devagarinho nós vamos cada vez mais aprendendo com Jesus e vamos então tendo essa alegria da vitória sobre a morte hoje mesmo. E gostaria que você deixasse aí o seu comentário, deixasse aí também o seu gostei ou não gostei, deixar o seu like aí e compartilhe com os seus amigos e divulgue o nosso programa. Você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, você que já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você nos ajude a divulgar o programa e divulgar o nosso trabalho para que outras pessoas também possam desfrutar da paz de Jesus. E sempre lembrando que nós temos que lutar pelo nosso país. E nós temos que lutar trabalhando para que o maior número de pessoas salvas por Jesus habitem no país, porque quanto mais pessoas salvas, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. E aí ele leva o coração do rei para onde ele bem entender para poder ajudar seus filhos. Que Deus abençoe você. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!